Yeah. Yeah. Por favor, abram vossas Bíblias no livro dos Salmos 132. É o salmo que foi aí aplicado para a noite de hoje. Salmos de número 132. Eu creio que eu estou diante de uma igreja que ama ler a palavra do Senhor. E nós vamos ler os 18 versículos desse salmo, amém? Os 18 versículos desse salmo. Leiamos. Senhor, lembra de Davi e de todas as suas aflições. Eu vou ler na versão aqui, a gente lê tudo numa versão só. Ok. Lembra-te do Senhor a favor de Davi, de todas as suas provações. Verso 2. De como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tua tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e encontramos no campo de Jaar. Entramos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Se puder, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para que nós venhamos aqui verso por verso. Queridos, Salmo 132, este qual, juntamente comigo, a igreja leu, traz a recordação de uma oração essa de Salomão. Essa oração é realizada, é feita
no dia em que ele está para inaugurar o templo de Deus. Este templo que foi tão almejado por seu pai Davi. Foi Davi que vem a suplicar a Deus e com muita intensidade, ou seja, vem a demonstrar que com ele está de forma intensa o desejo, a inquietação para construir um lar para a habitação de Deus. Essa noite, nesses salmos, eu quero trazer algumas lições, versos por versos. É por isso que eu fiz questão que nós leiamos todos os versos, para que você entenda, basicamente, juntamente com o tema que foi dado a essa série, que é cada degrau a resgate da intimidade com Deus. Nós vemos que a importância neste salmo da prioridade em manter não só a intimidade com Deus, mas nós vamos aprender essa noite também a prioridade de um lar a qual Deus possa habitar. Nesses salmos nós lemos e vamos aprender a prioridades em ter um Deus poderoso e grandioso junto de nós, e que suas promessas são vivas e eficazes em nossas vidas. Nós vamos aprender aqui nesses salmos a importância de ter Deus próximo a nós e como isso faz a diferença em nossos dias. O primeiro verso em que nós lemos está dizendo o seguinte: lembra-te. O salmo está recitando aqui em forma de cântico a oração de Salomão. E o mais importante do início dessa oração de Salomão é que ele diz: lembra-te, Senhor, do teu servo Davi. Lembra-te a favor de Davi. Isso nos traz a importância da memória, do cuidado. Ele vai fazer questão de lembrar, de trazer a memória de Deus. Não que Deus se esqueça de alguma coisa, ou que Deus se lembre de alguma coisa. Isso aqui é um antropoformismo, é trazer alguns requisitos humanos a Deus. Mas ele faz questão de levar à memória de Deus o quanto Davi sofreu, o quanto foi as aflições de Davi e todas as suas aprovações, as dificuldades, mas Deus sempre se lembrou de seus servos. Devemos também trazer à memória as promessas de Deus em momentos de aflições. Em momentos de aflições, eu não sei como é que você tem se comportado, eu não sei como é que a sua fé tem sido estimulada em momentos de aflições. Mas em momentos de aflições, Salomão, ele conhece, ele sabe o que Davi passou em suas aflições, mas também ele sabe, ele faz questão de recitar que a todo tempo Davi não desanimou das promessas de Deus, porque as promessas de Deus vivas em seus corações vai fazer com que você venha ter combustível para continuar seguindo os teus sonhos, os teus projetos, as tuas rotas. Toda vez que uma aflição vier, toda vez, como um ditado nosso popular diz, estivermos no olho do furacão, onde tudo está de perna para o ar, quando a vontade de desistir vier, porque ela vem,
Quem aqui nunca teve vontade de desistir de algo na vida? Talvez eu esteja pregando para alguém aqui essa noite que passou e teve vontade de desistir, largar a fé, pela situação que se encontra, pelo problema que está abordando, pela preocupação dentro do lar. A saúde não vai bem, o casamento não vai bem, mas o que acontece é que você tem promessa, e você sabe que essas promessas ainda não se realizaram. Então deixa eu dar uma notícia boa para você. Talvez Deus não permita que você morra, Deus não permita que você venha desistir, porque promessas ainda estão para se realizar na sua vida. E não foi promessas que homem falou e recitou para você, foi promessas vindas de Deus em sonhos, em revelações, assim como fez com José, assim como mostrou a Davi. Talvez você tenha promessas vindas do trono de Deus, mas a situação em que você se encontra, a vontade é de desistir dessas promessas, a vontade é de abrir mão daquilo que Deus colocou em sua mão, é parar de louvar, é parar de pregar, sabe, é parar de dirigir. E às vezes o inimigo vai usar pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, mas talvez estar dentro da igreja, e elas vão dizer: abre mão, porque você está doente por isso, larga a mão, porque você está nesse furacão por isso, abandona, porque você está passando por aflições, porque você um dia escolheu ter uma posição assim, isso é demais para você, ou isso não é para você. Mas está repreendido, porque o Deus que lhe chamou para algo, o Deus que lhe apresentou o sonho, o Deus que lhe apresentou o projeto, o Deus que lhe apresentou a planta, o Deus que lhe apresentou o empreendimento, Ele é fiel para te capacitar e realizar isso, a qual um dia Ele te mostrou. Não desanime. Salomão faz Deus, ele leva a memória de Deus as aflições que Davi teve, as aflições que Davi passou, por amor de Deus, por paixão a Deus, mas não se desapegou das promessas. Então, todas as vezes que a vontade de desistir vier, ao ponto de você querer abrir mão, ameaçando o afastamento do Espírito Santo, lembre-se das promessas de Cristo em sua vida, use-as como combustível espiritual para te dar força, ânimo, vigor para continuar prosseguindo. O segundo verso diz o seguinte: de como jurou ao Senhor e fez votos poderosos de Jacó. Davi jurou a Deus, Davi fez votos a Deus. O juramento de Davi foi algo muito sério. Aqui nós vemos a importância, ou seja, o compromisso que temos com Deus. Davi fez um voto seríssimo, mostrando que a necessidade de um relacionamento comprometido com o Senhor. As nossas promessas e até mesmo a nossa intimidade com Deus, ela exige seriedade e dedicação. É tipo assim, é coisa para homem, é coisa para mulher, é tipo assim, é coisa para cabra macho, responsabilidade, é tipo coisa para mulher de pulso. Então Davi seriamente vai jurar e ele vai fazer promessas sérias a Deus. Promessa essa, olha só a promessa, verso 3 e 4, olha o que diz o verso 3: não entrarei na
tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Verso 4. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Olha só o que Davi está dizendo. A inquietação de Davi para construir uma morada de Deus, para ter a presença de Deus no reinado, para ter a presença de Deus habitando ali, próximo. Não é que Davi não ia dormir, isso aqui é uma hipérbole. Davi está querendo dizer: eu não vou descansar a minha alma, enquanto eu não construir a habitação do Senhor. Porque Davi olhava para o seu palácio, o seu conforto, mas tudo aquilo não tinha significância nenhuma, se a presença de Deus não estivesse ali. O seu reinado não teria significância nenhuma, nem tampouco segurança nenhuma, se o Deus que deu a ele esse reinado não estivesse presente, próximo, morando ali com ele. Ele fica indignado, porque mora em um palácio, e a arca do Senhor está em uma tenda feita por lonas. Ele fica indignado com isso. A importância e o zelo. E às vezes existem pessoas que não têm a importância de manter a presença de Deus próximo. Sabe, Deus abriu portas, Deus curou, sabe, o Espírito Santo foi lá, te convenceu, te limpou, te mostrou os trajetos, restituiu a família. E Davi, ele está inquieto, porque Deus o colocou em um lugar de honra, mas ele entendia que o Deus que o honrou precisava habitar em algo extraordinário. Aonde ou como você está levando a questão da habitação do Espírito Santo em tua vida? Você se importa de manter a presença de Deus no teu lar? O quanto você tem estruturado o teu lar, a tua morada, para que a presença de Deus, os princípios de Deus, venha permanecer em tua família, em teu lar. O quanto você tem respeitado o teu lar, o quanto você tem expelido aquilo que não agrada a Deus de dentro do teu lar, só para a presença de Deus continuar ali, habitando. Então Davi diz: eu não vou sossegar, não vou dar descanso às minhas pálpebras, não vou fechar meus olhos, eu não vou deitar em meu leito. Davi está aqui de uma forma figurada, dizendo, demonstrando uma intensidade, a busca pelas prioridades espirituais. Davi colocou Deus em primeiro lugar, acima de suas necessidades pessoais. É você dar prioridades a Deus, a um momento com Deus. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui essa noite que facilmente divide as suas 24 horas certinha para as suas atividades. Isso em trabalho, momento com a família, momento com o lazer, momento de descanso. Mas pouquíssimas vezes conseguimos
reservar uma escala maior de uma aproximação e intimidade com Deus. E o único momento que você consegue reservar um pouquinho, e às vezes é minutos, é antes de dormir. É quando você já está esgotado. É quando você já está esgotada do dia. É quando os seus olhos pesam. E você pega aquele momento apenas para agradecer pelo dia. Não se tem um diálogo com Deus. Não se tem assim uma ideia, um planejamento, não mostra, não conversa. Porque afinal você está cansado demais, está cansada demais do dia. Só lhe restou minutos antes que os olhos pesem, antes que o seu subconsciente comece a embaraçar os pensamentos, a trazer o sono misturado com pensamentos, e você atropelar as palavras e cair no sono, porque às vezes, talvez nem de joelho mais ora. Não é uma regra a questão da oração. Quem pode ora em pé, quem pode ora deitado, quem pode ora sentado, quem pode ora de joelho. Não tem uma regra para orar, para conversar com Deus. Mas nós vemos uma reverência maior ao se prostrar-se para ter uma intimidade a mais com Deus. E às vezes não conseguimos administrar esse tempo de intimidade com Deus. Administramos todos os outros tempos, administramos todas as outras atividades. Mas quando chega na atividade de intimidade, fica por último. E quando acorda é muito pouco também, porque já está a 1 hora para o horário de entrar na empresa e diz: Senhor, hoje me dá produtividade, me protege, tchau, vai-se embora. Então Davi aqui vê a prioridade em espiritualidade, a prioridade, a necessidade de ter Deus em um momento significante da sua vida, do seu dia, à frente das suas necessidades pessoais. Então precisamos rever nossas prioridades e dedicá-las a Deus, dedicar tempo a Deus. Também nos mostra a urgência em buscar a presença de Deus. Davi estava disposto a sacrificar o seu conforto. Davi estava disposto a sacrificar o seu conforto pela presença do Senhor. Isso nos ensina a intensidade que devemos ter em nossas buscas espirituais. A mesma intensidade que você tem para ser promovido na empresa, você precisa também usar ela para ter aproximação de Deus. Porque foi Deus que colocou você lá. Talvez foi Deus que tocou no coração do teu encarregado. Porque talvez foi Deus que te abençoou de tal forma. E talvez o mérito você está levando para alguém ou para você mesmo. Então a mesma intensidade que você tem nas suas atividades diárias, você precisa ter essa mesma intensidade na busca espiritual a Deus. O verso 5 está conjugado aí com 3 ou 4. O verso 5: até que eu ache um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. O desejo de ter um lar para Deus em nossas vidas. O desejo de manter Deus perto de nós. O temor para manter a presença de Deus dentro de nós.
Eu não sei aqui quem já assistiu um filme por nome de Quarto de Guerra. Onde aquela mulher, ela separava um quarto, onde era ali um quarto para guardar, sabe, ferramentas. Ela limpa tudo aquilo, olha só que zelo. Ela está trazendo a presença de Deus para permanecer em seu lar. Talvez para muitos é bobeira reservar um local da casa, um cômodo da casa para ter uma intimidade com Deus. Mas isso aqui é zelo. Por quê? Porque às vezes quando recebemos aquele parente em casa, e quando ele vem só para comer, não traz uma Coca-Cola, não traz um, sabe, não traz não para cooperar, traz não, vem só, sai e arriscado sair falando, olha a casa, olha os móveis, olha, sabe, o que é que a gente faz? A senhora dona de casa levanta cedo e cozinha. O maridão vai cedo para a feira, compra de tudo quanto é bom. A esposa até se admira, diz: rapaz, para receber o parente, o amigo, a casa fica um brinco. Eu não estou dizendo aqui que a sua casa é de todo jeito, mas fica além do que é. Reserve um cômodo da sua casa para ter uma intimidade a mais com Deus. Aquele quarto lá, cheio de tralhas, sabe? Aquele área de serviço lá está organizada. É um momento. A tua própria casa precisa ter a essência de Cristo. Sabe, os valores lá dentro, isso é manter a presença de Deus em nossos lares. Então Davi tem essa importância, sabe, esse desejo de preparar um lar para Deus morar. Não é que Deus precise de uma casa, porque a habitação hoje, a habitação de Deus foi Cristo, e hoje somos a habitação do Espírito Santo, da presença, somos nós, templos e morada. Então se organizemos para manter a presença de Deus conosco, sabe, todos os dias fazendo faxinas, nos revendo, nos examinando, para que a presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor, permaneça em um templo limpo, habitável. É importante que a presença de Deus permaneça habitando em nós. O verso 6... Salomão, em sua oração, vai recitar uma das lembranças de Davi, que ele em sua oração também diz. Ele vai dizer que nós ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Salomão, ele entende que o seu pai entendia também muito bem que o reinado a qual Deus o deu era de tradição, a presença de Deus também estar ali. E ele faz questão de ir buscar a arca a qual um dia levaram, porque ele entende que não conseguiria administrar
tudo quanto Deus deu, sem a presença desse Deus. Salomão constrói o templo, sabemos que Davi não construiu, porque quando ele tem essa visão, e quando ele conversa com Deus, e quando ele promete a Deus, Deus disse: tudo bem, Salomão, Davi. Deus vai usar um profeta, e o profeta vai dizer: Davi, é o seguinte, eu tenho duas notícias. Eu não sei se o profeta perguntou: tu quer ouvir a boa ou a ruim? Mas o profeta vai dizer para ele: eu tenho duas notícias. A primeira é o seguinte: tu não irás construir o templo, porque tu és homem de guerra, você matou muita gente, nas suas mãos tem sangue. Das mãos de alguém que tem sangue não pode se construir nada para Deus. Das mãos de alguém que está suja do pecado não se pode construir nada para Deus. Mas a segunda notícia que o profeta diz a Davi é: um dos teus filhos irá construir. E esse filho aponta para Salomão. E Davi, todas as suas economias, ele vai deixar para que Salomão venha realizar essa proeza, sabe? Esse sonho, esse projeto. Salomão acata esse projeto do seu pai. Salomão abraça esse sonho. Isso nos traz a importância da tradição e da história na fé. Sabe o que você hoje é em Deus? Você precisa passar isso para os seus filhos. Eu não sei se alguém aqui é filho de pai e mãe crente, se já nasceu no berço evangélico. Se tem, você recorda muito bem dos valores estabelecidos por seus pais. Você lembra muito bem dos conselhos doutrinários que os seus pais passavam para você, da prioridade em manter a presença de Deus. Aquele momento de oração antes da janta, aquele momento do estudo, aquele momento do louvor, aquele momento do aconselhamento. Talvez eu esteja pregando para alguém assim. E você que recebeu isso, precisa repassar para a geração futura, que são seus filhos. Essa tradição de manter a presença de Deus estabelecida em seu lar, na sua geração e na futura geração sua. O verso 7, Salomão aqui agora está dizendo: entraremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. A adoração a Deus como uma prioridade. É meramente entrar em sua presença e adorar. É um ato humilde. Importância. Isso nos ensina a importância da adoração em nossas vidas. E a adoração aqui, não se resume apenas nos louvores. Sabe, os muçulmanos vão adorar, sabe? Está lá no Muro das Lamentações, e eles adoram e oram, e o movimento com o corpo, sabe? Com as mãos. Porque eles entendem que tudo que tem em seu corpo é para servir de ferramenta de adoração a Deus. Sabe aquele crente, talvez eu esteja pregando para alguém aqui, que chama Jesus de lindo e cheiroso.
Eu conheço crente assim, parece até loucura. Mas antes de chamar alguém de lindo e cheiroso, chama Deus. Prioridade em adoração a Deus. O Senhor é grande, o Senhor é majestoso. Por quê? Pelo que me deu? Não, pelo que o Senhor é. Porque adorar enquanto Ele está sendo conveniente a nós, aos nossos interesses, é bom. E se Ele resolver reter um pouco, se Ele resolver fechar um pouco a torneira das bênçãos, se Ele resolver segurar um pouco, como segurou a madre de Ana, sabe? Se Ele resolver dar um espera aí, tem calma aí. Qual será a nossa comportamento? Como será o nosso nível de adoração? Permanecerá intenso? Cairá? Acabará? Mas a adoração dentro do lar qual Deus habita é importante. É importante a adoração. É importante ser alguém que o adore em espírito e em verdade. O verso 8: quando está para inaugurar esse templo, quando estão se preparando os sacerdotes e os levitas para entrares, Salomão diz: levanta-te, Senhor, do teu repouso, tu e a arca da tua força. Isso aqui é a certeza da presença de Deus. Davi aqui, eu falei Salomão, Davi aqui invoca a presença do Senhor, reconhecendo que Deus é a fonte de toda força, é proteção. Devemos confiar na presença de Deus em nossas vidas. É entender que Deus é soberano. É dizer: Senhor, vem aqui, porque eu acredito que o Senhor tem solução. É dizer: Senhor, vem aqui, porque eu já procurei médicos. Vem aqui, eu já procurei com a medicina. Vem aqui, que eu já fui com o patrão. Já procurei no vizinho da direita, da esquerda. Não deu jeito. Vem aqui, porque eu acredito que o Senhor tem solução para isto. O verso 9: que os teus sacerdotes se vistam de justiça, e que exultem os teus fiéis. Isso aqui nos traz para uma responsabilidade da liderança espiritual. Os líderes devem viver vidas justas e ser exemplos. Isso nos lembra a importância, ou da importância de estar em conformidade com as diretrizes divinas. Você é líder de casa, você é líder espiritual, você precisa entender a prioridade de se manter nas diretrizes divinas, porque você é torre forte lá no teu lar, porque quando as investidas vêm de encontro a você primeiro. E Salomão está dizendo, ou Davi está dizendo, que aqueles que vêm estar à frente da administração ministerial, da liderança, não venha só estar vestido com a roupa sacerdotal, que era uma roupa de linho finíssimos e branco, que significa justiça, sabe, um colar, um peitoral cheio de joias, de pérolas, sabe, uma tiara, sabe,
tudo com sua significância no reino, na obra, mas isso não só basta, mas também basta estar vestido de um caráter em Cristo, de um caráter verdadeiro, de justiça, em retidão, comprometimento, responsabilidade para guiar o povo até Cristo, para guiar a tua família até a salvação, para que ela não venha se desviar. O verso 10: por amor de Davi, teu servo, não voltes o rosto do teu ungido. Isso aqui é muito maravilhoso, sabe, é algo muito que me chama a atenção. Essa intercessão aqui de Salomão, através de Davi, que nos mostra o valor de um coração que clama a Deus. Nossas orações também são poderosas e fazem diferença. Isso aqui é tão lindo que nesse trecho aqui, ele vai dizer: por amor a mim, não, por amor a Davi. Era como se ele estivesse dizendo: o mérito disso aqui não é meu, lembra-te do teu servo Davi. Eu não sei se aqui há alguém, em uma das suas orações, talvez orando: Senhor, não é por mim não, sabe, mas talvez em nome da minha esposa, em nome do meu marido, que hoje está mais crente do que eu, um exemplo. Sabe, eu não tenho mérito nenhum pelo que eu sou hoje, mas em memória do que foi a minha família do passado que te serviu, sabe, em memória da minha mãe que orou por minha vida, a qual o Espírito Santo, o Senhor, a atendeu e me atingiu com essa graça e me resgatou em amor dela, a qual intercede por a família, por amor ao meu Pai, que sempre tem intercedido por minha vida. Atende essas orações. Isso é uma intercessão poderosa, um coração que clama, um coração, sabe, cheio de esperança. O verso 11, Salomão também estar aqui levando à memória de Deus o juramento de Davi. O Senhor jurou a Davi e não se retratará disso: do fruto do teu ventre porei o teu trono. E esse juramento nós vamos ver que vai ocasionar em Cristo a raiz de Davi. Salomão reinou, mas quem perpetuou o trono de Davi, e não só o trono de Davi, mas o trono do universo, foi Cristo. E essa promessa vem se cumprir em Davi. Por quê? Porque no verso 12, olha o que diz: se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que eu os lhe ensinar, então os seus filhos também sentarão sobre o seu trono para sempre. Promessa de Deus. Salomão sentou no trono, mas sabemos muito bem que no final da sua vida Salomão meio que se desviou. Veio o seu filho Roboão, profanou tudo, sabe, bagunçou tudo. O que é que acontece? A promessa ficou retida, mas não esquecida. Veio outros reis, bagunçaram com tudo aquilo, passaram a adorar outros deuses, passaram a adorar deuses filisteus, deuses amonitas,
mas em Cristo, que veio da raiz de Davi, nele se concretizou, porque foi o único da raiz de Davi que não tropeçou em nenhum dos mandamentos, que não vacilou em nenhum dos mandamentos. E Deus cumpre a promessa. É por isso que eu repito, não só reinou no trono de Davi, mas no trono do universo, à direita do seu Pai. Isso aqui nos traz a responsabilidade da transmissão da fé. A fé deve ser passada de geração em geração. Nossos filhos devem reconhecer a palavra de Deus. O verso 13: porque o Senhor escolheu Sião, desejou para a sua habitação. A lição que eu quero trazer aqui é que a escolha divina, Deus escolhe habitar conosco. E isso nos enfraquece. Por que isso nos enfraquece? Porque nós, muitas das vezes, queremos ser o super crentes, queremos ser o grandão super-herói espiritual. Mas um Deus extraordinário, maior, de forma ilimitada a nós, perto de nós, nos faz entender o quão nós somos fracos. O quão nós somos fracos. Temos um Deus que deseja estar conosco, mesmo sendo fracos. Isso é maravilhoso. O verso 14: este é o meu lugar de descanso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. A intimidade de Deus com o seu povo. Deus quer habitar em nosso meio de maneira pessoal e íntima. E devemos valorizar essa presença. Valorize essa presença, porque Deus talvez esteja querendo uma intimidade a mais contigo, uma profundidade a mais contigo. O verso 15: com abundância o abençoarei, saciarei de pão os seus necessitados. Isso aqui nos traz a ver a provisão divina. Quando Deus está presente, Ele provê as necessidades do seu povo. Assim devemos confiar que Ele cuidará de nós. Então, não se aperreie. Confie no Deus a qual você o chamou para ser íntimo seu. Ele vai prover seu dia, suas necessidades. Ele ainda é o Deus, o mesmo Deus que proveu as necessidades do povo lá do Egito, no deserto. Ele é o mesmo Deus para prover as tuas necessidades hoje. O verso 16, aí ele está também aqui dizendo que sim, vai se investir de salvação. Os sacerdotes e os seus santos os lutarão. A celebração e a celebração na presença de Deus. Deus traz salvação, alegria ao coração do seu povo. E nós devemos nos alegrar na presença do Senhor. O verso 17: ali farei brotar um poder para Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. O ungido aqui tem a ver com o Messias, o escolhido, ou ungido. Ou seja, Deus ungia, escolhia aquele rei. E Salomão aqui é visto como um tipo de Cristo. A força que Deus concede aos seus servos. Deus não apenas promete, mas também cumpre, permitindo que a luz e o poder estejam sempre na vida do seu povo. O poder de Deus sempre irá estar à sua disposição.
enquanto também você estiver vestido de justiça. O verso 18, para nós findar. Aí Deus aqui está também prometendo aos inimigos: irei vestir os inimigos de vergonha, mas sobre ele, sobre Davi, sobre o ungido, sobre o Salomão, reinará a sua coroa, que veio se concluir em Cristo Jesus. A vitória de Deus sobre os inimigos, enquanto Deus está no controle, teremos vitória sobre as adversidades. Então nós devemos confiar na soberania de Deus em nossas batalhas. Então, meus irmãos, Salmo 132 nos leva a refletir sobre a importância da presença de Deus em nossas vidas e necessidades, a adorá-lo, a buscá-lo em todo o tempo. A promessa de Deus de habitar entre o seu povo nos proporciona segurança e esperança. Então que possamos sempre buscar esse lugar de comunhão e de dependência do nosso Deus. Busque um lugar de comunhão na tua casa a Deus. Busque um lugar de comunhão lá no teu trabalho, um momento a Deus. Pode ter certeza, Deus irá estar com você. E Deus concluirá todas as promessas. E Deus te guardará. Amém, meus queridos? Priorize a intimidade e a presença de Deus.